Olá, turma, bom dia, né? Ou boa tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo essa aula, do horário que você estiver assistindo essa aula, ok? Hoje nós vamos dar início ao capítulo, ao módulo, na verdade, né? Capítulo é no livro de ciência, no livro de biologia é módulo, ao módulo 2 do livro de vocês, que vão falar sobre o sistema cardiovascular. A aula de hoje, como eu havia falado semana passada, né? Será gravada. A nossa próxima aula na quinta-feira que vem, né, na próxima semana, será através do Zoom, tá? Então, a nossa próxima aula, semana que vem, será através do Zoom, aonde eu irei finalizar a parte do sistema cardiovascular, sistema imunológico, e, se der tempo, iniciar, né, já o módulo 3 e falar sobre o sistema respiratório e sistema urinário ao mesmo tempo, ok? Parece que deu uma travada, mas acho que tá tudo bem, tá? Então, vamos lá dar o início do sistema cardiovascular do módulo 2 do livro de vocês, tá? Quais são as funções do sistema cardiovascular? Distribuição de nutrientes, meu Deus do céu, distribuição de nutrientes absorvido no intestino delgado. Lembra que eu falei na semana passada para vocês, quando nós estudamos sobre o sistema digestório, que a absorção, né, do alimento vai ocorrer aonde, pessoal? Dos nutrientes, no intestino delgado. E o intestino delgado, ele é totalmente, né, cheio de vasos sanguíneos, né? Ele é bastante vascularizado para que ocorra o quê? A absorção desses nutrientes, né? Através do intestino delgado. E esses nutrientes, quando são absorvidos, vão passar para onde? Para a nossa corrente sanguínea, tá? Então, o sistema cardiovascular, função bastante importante, né, na distribuição desses nutrientes absorvidos no intestino delgado, além, né, de transporte de gases, né, principalmente lá o oxigênio. Também, pessoal, hormônios, né? Os hormônios, quando eles têm que atingir uma célula-alvo, eles caem aonde? Na nossa corrente sanguínea, e a nossa corrente sanguínea transporta esse hormônio até ele chegar a uma célula-alvo e ativar essa célula, e depois ela pode mandar, né, uma informação através da corrente sanguínea de novo, para que volte lá onde foi liberado aquele hormônio, para mandar o feedback, né? Que pode ser positivo ou pode ser negativo. A gente vai estudar lá no módulo 4, que a gente vai falar sobre o sistema endócrino, ok? E também, pessoal, né, o transporte, né, discreto, tá? E ele retira, pessoal, das células, né, as excretas que foram produzidas, né, pelo metabolismo celular, ok? E o gás carbônico também resultante do metabolismo. Então, quando você estudou agora lá na respiração celular, no vídeo anterior, você viu que o resultado final é o quê? Liberação de água, liberação de energia e liberação de CO2. Então, esse CO2 ele é captado através, né, do nosso sistema cardiovascular, e esse CO2 ele tem que ser expelido, né? Tem que ser mandado para fora, porque ele é altamente tóxico para o nosso organismo. Então, lembre-se aqui, né? Transporte de nutrientes, transporte de hormônio, excreto, e também retira, né, as excretas e o gás carbônico. As excretas são eliminadas por onde, pessoal? Geralmente, né, pelo seu sistema excretório, lá pelo seu sistema urinário, tá? E um dos primeiros animais a apresentar um sistema circulatório foram os anelídeos. Porque se você for ver os outros invertebrados, eles não possuem, né, um sistema circulatório, posso falar assim para você, igual o nosso, né, fechado. O deles é mais aberto, aonde, né, não é transportado através de vasos. Já os anelídeos apresentaram, né, bem básico, mas apresentaram. Quais são os componentes aqui do nosso sistema circulatório? Né? Nós temos o sangue, que ele vai transportar, né, substâncias dentro do nosso organismo. E, pessoal, o sangue, qual é a composição dele? 70% do sangue, ele é composto de quê? De água, tá? Então, 70% do plasma sanguíneo, do plasma, né, sanguíneo é composto por água, tá? Estou fazendo barulho aí, tá? 70% de água. E também, pessoal, há outros componentes, né, que são componentes mais sólidos. São as hemácias, leucócitos e plaquetas, tá? As hemácias, também chamadas de eritrócitos, né? A principal função aqui, né, colocar as duas principais aqui, ó. O transporte de nutrientes, transporte de oxigênio, é invertir, tá? E o transporte de oxigênio, né? Como eu falei que eu tinha invertido, transportar nutrientes e transportar oxigênio, tá? Então, essa é uma das principais funções importantes aqui, tá? Da nossa hemácia, do nosso eritrócito. Ano passado, turma, caiu uma questão, né? No Enem, ele falava
Acho que era oxigênio, pessoal. Acho que era oxigênio. Uma coisa sobre oxigênio ou nutriente, eu não lembro direito, mas caiu uma questão. Aí ele falava lá eritrócito. Aí, meu Deus, a maioria ficou assim. Quem é eritrócito? Porque, claro, né, se o Enem utilizar a palavra mais utilizada, mais comum, que mais se ouve, né, que é hemácia, todo mundo ia saber qual é a função da hemácia, que transporta oxigênio e nutrientes. Ela utilizou outro nome científico, né, das hemácias, são os eritrócitos. Aí, quando ela utilizou eritrócito, muita gente não sabia o significado. Então, como eu falo para vocês, o Enem, turma, ele não é difícil, ele é cansativo. Ele é difícil em química, física e matemática, né? Mas principalmente aqui na biologia, ele não é difícil, ok? Qual é o problema? É você ter que saber as noções básicas. Ele colocou lá, eritrócito. Aí o cara, meu Deus. Aí se o cara sabia o que era eritrócito, sabe a função dos eritrócitos, das hemácias, que é transporte de oxigênio e nutrientes, ele já ficava entre duas questões lá. Vou até procurar essa questão e colocar numa apostila para vocês, ok? Então ele já sabia qual era, né? Opa, tem a ver com o transporte de nutrientes e oxigênio. Então, bora ver a alternativa que tem a ver aqui com o oxigênio. Tinham duas. Era só você ler direito lá e marcar a alternativa correta. Pessoal, os leucócitos, né, também chamados de glóbulos brancos. Ah, eu esqueci, né? As hemácias, além de ser chamados de eritrócitos, são chamados de glóbulos vermelhos. Já os leucócitos, né, são chamados aqui também de glóbulos brancos, né? Qual é a função dele? Principalmente aqui, ó, defesa do organismo, né? São a produção de anticorpos. Plaquetas, principal função aqui delas, né? A coagulação sanguínea. Quando entra uma farpa no seu dedo, quando você se corta, né? Quem vai fazer o processo de coagulação? As plaquetas. Vasos sanguíneos, né? Quais são as funções do vaso sanguíneo? Condução de sangue pelo organismo, né? Então, os vasos sanguíneos vão transportar o sangue, né, por todo o nosso corpo, né, dentro do nosso organismo. E nós temos três tipos de vasos sanguíneos. Okay? Eu vou colocar só inicial. Você tem as artérias, você tem as veias e você tem o capilar. Ok? Então, nossos vasos são divididos em três: artérias, capilares e veias. A principal função dos capilares é ligar aqui, ó, artérias e veias. A função da artéria, pessoal, transportar o sangue arterial, né, rico em oxigênio e nutrientes, e a função da veia é transportar, né, o sangue venoso, né, que é pobre em oxigênio e rico em CO2. O coração, principal órgão, né, um dos órgãos do nosso organismo, né, que faz, né, com que haja o impulsionamento do sangue através, né, dos nossos vasos sanguíneos, para que haja, né, o transporte desse sangue para o pulmão. Não transporta só para o corpo todo, mas transporta para o pulmão, né? Que a nossa circulação é dividida em duas, tanto na circulação pulmonar, como na circulação sistêmica, né? Você tem a pequena circulação, que é pulmonar, e a grande circulação, que é a circulação sistêmica. E o que ocorre aqui, Tom? A circulação pulmonar vai para o pulmão, porque tem que acontecer a troca gasosa, né? E embora o CO2 e entrar o oxigênio. Quando entra o oxigênio, ele vem aqui pelo lado esquerdo, né? Entra lá na nossa átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo, ó, pum, expulsa o sangue e espalha ele para todo o nosso corpo, para a parte superior e para a parte inferior, ok? Tá? Então, essa é a principal função do nosso coração. Ah, professor, eu pensei que o nosso coração era apenas gostar do crush da crush. Não, né? Não é isso, né? Aí, professor, quando eu vejo o crush, eu fico nervoso, meu coração parece que eu vou ter infarto. De vez em quando me dá uma dor aqui, ai, né? Ai, vou morrer, né? Acontece, né? Isso mais ação aqui, ó. Ele manda nele, mas você tem que pensar por ele e não por ele. Fica a dica, viu? E a circulação dos vertebrados, tá? Todos os vertebrados, né? Tanto peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Possuem, ó, um sistema circulatório fechado. O que quer dizer com isso, pessoal? O nosso sistema, né? O nosso sangue, principalmente o sangue nutriente, os gases nutrientes, né? Falei nutriente duas vezes, ok? Eles ocorrem onde? Dentro de um coração e dentro de vasos sanguíneos. Não ocorre de forma aberta, né? Ele não é. Já pensou se a gente não tivesse sangue? Sangue não. Se a gente não tivesse artérias e veias, como é que ocorreria? O sangue ia despejar, né? O coração. Ai, meu Deus do céu. A pessoa está com a cabeça onde? Né? Então, aqui, ó, o coração, ele iria, né?
despejar o sangue totalmente dentro da gente, né? De forma internamente, iria, né? Extravasar aqui dentro. E não pode ocorrer dessa forma, né? Tem que ocorrer dentro de vaso, né? Então, o sangue, ó, é impulsionado pelo coração e corre o tempo todo, ó, no interior de vasos, ó, artérias, veias ou mesmo capilares, né? E os vasos sanguíneos, ó, se ramificam e formam uma rede de capilares, a qual conecta, né, a porção dos vasos arteriais com os vasos venosos, ok? Então, a principal função do capilar aqui, ó, fazer essa ligação, como você vê na imagem aqui, ó. Você tem os capilares, você tem uma artéria, né? Arteríola, né? A arteríola é uma ramificação da artéria. A vênula é uma ramificação da veia, ok? Então, quando é que elas vão se encontrar aqui, ó? A vênula e a arteríola, elas são conectadas através do capilar. Então, o capilar é ele que vai fazer a ligação entre a veia e a artéria, né? E você também tem células, né, de tecidos, ó. Qual é a função dos capilares? Ligar-se às células de tecido. Por quê, professor? Porque ela tem que deixar o nutriente, tem que deixar o oxigênio, tem que retirar as excretas e tem que retirar o CO2, tá? Então, ó, arteríolas e vênulas, que fazem parte da veia e da artéria, ligam-se a capilares e os capilares se ligam a tecidos e células. O que que vai deixar lá, professor, através das arteríolas, através dos capilares, na célula, no tecido? Vai deixar o oxigênio e o nutriente, né? Você viu no vídeo anterior, né? Para fazer o processo de respiração celular e produzir energia. Quando há essa produção de energia, né? E também a célula produz outras substâncias, essas excretas vão passar, né? Das células do tecido para os capilares, dos capilares para a vênula. Qual é a função da vênula ou também da artéria, né? Transportar essas excretas lá para o sistema excretor, né? Para o sistema do rim, né? Nosso sistema urinário, para que haja filtração e eliminar essa substância para o meio externo. E o CO2 levado para o coração através de veia para ser levado para o pulmão para acontecer a troca gasosa, ok? Então, turma, tudo está conectado, tá? O nosso sistema, tá? Ele tem os seus órgãos, né, essas estruturas, eles têm funções independentes, né? Eles precisam realizar essas funções, mas essas funções, elas precisam estar totalmente conectadas para que haja um bom funcionamento do corpo humano, ok? E aqui, turma, nós temos os três, né? Artérias, veias e capilares, tá? As artérias, pessoal, é a sua parede, né? A sua musculatura, né? O seu tecido conjuntivo, tá? Ele é elástico e a sua parede é bem rígida. Tem que ser rígida, tem que ser forte. Por quê? Porque o transporte de sangue ele é sobre alta pressão e alta velocidade. Já pensou se as nossas artérias fossem fracas, né? Fosse do tamanho de um capilar, o tamanho de uma veia, né? O que iria acontecer? Ela iria romper na hora. Já pensou se a artéria aorta aqui, ó, a sua estrutura, ela fosse fina? O que iria acontecer? Na hora que aconteça, bum, expulsasse o sangue, ela iria romper, ela ia estourar. Ah, professor, mas acontece isso, né, no AVC. Porque a artéria ela acabou envelhecendo, né? Acabou tendo algum prejuízo para ela, nela, né? A mesma coisa quando acontece o processo, né, de aterosclerose, né? Quando há um envelhecimento, né, da parede das nossas artérias e acaba tendo prejuízo, né, para o nosso sistema cardiovascular. Você tem os capilares, como eu já falei, principal função aqui, ó, é entre a troca do sangue, entre o espaço intersticial, né, que é entre as artérias e veias com tecidos e células. A veia, pessoal, o transporte dela é sobre baixa pressão, ok? Então, é bem baixa a pressão dela, ok? E as paredes são finas, ok? Tá? E ela vai transportar lá os nutrientes, vai transportar principalmente o CO2, né? O dióxido de carbono, para ser eliminado do nosso corpo. Bora ver cada uma aqui, ó, as funções dela. Você pode observar, olha aqui como é a artéria. Olha a parede dela aqui, ó. Bem rígida e bem mais grossa. Olha uma parede de uma veia comparado a uma artéria, bem mais fina, né? Não totalmente rígida como a artéria, ok? Então, ela possui aqui, ó, fibra elástica e fibra, né, musculatura lisa, ok? Para o sangue correr
lisamente, né, perfeitamente, e precisa ter fibra elástica, porque, né, a capacidade dessa artéria acabar se dilatando também, quando a pressão sanguínea for muito forte. A artéria, pessoal, parede mais espessa, né, tem que ser mais espessas, mais grossas, tá? Para conseguir suportar essa pressão arterial, né, esse bombeamento de sangue com alta pressão e alta velocidade. E, pessoal, né, transformam, né, a ejeção pulsátil do sangue, ó, pelo coração em fluxo constante até atingir as artérias. Então, não vai a arteríola, né, que são a ramificação das artérias. Então, o sangue não vai assim, vai um pouquinho não, pessoal, é um fluxo, né? Quem já assistiu o Kill Bill aí, né? Parece, né? Quando você quebra, né, um cano e fica jorrando, né, por muito tempo, né? Eu lembrei uma vez aqui, eu falei isso agora aí, né, Kill Bill, eu lembrei de uma professora, muito tempo atrás, 2015, né, 2014, ela foi assaltada, né, numa parede, não era do colégio, né, foi uma reportagem, estava vendo na época, foi lá no Mucajá, vocês sabem de Mucajá ali, né, perto do Sesc, né, tem uma parada de ônibus, né, e ela estava lá esperando, né, fim de tarde, terminou o expediente e ir embora para sua casa. Veio, né, um anjinho lá e pediu a bolsa, passa a bolsa, ela segurou. Aí o anjinho, né, meteu a faca no pescoço dela. Não deu tempo, ainda tentaram ajudar, tentaram socorrer, mas não dá. Cortou aqui, já era, né? Então, sangue, o jorrando, não teve como. Ela morreu antes mesmo de chegar o SAMU, né? E para chegar o SAMU, né? E qual a principal função aqui das artérias, né? Amortece, né, as oscilações do fluxo sanguíneo, gerando, né, na verdade, né, gerado, né, durante o ciclo cardíaco, né? Então, porque a pressão é muito grande, né? Tem que amortecer e fazer o transporte, tá? Desse sangue. Importante, pessoal, é que o nosso coração, ele precisa também receber sangue, tá? Há necessidade de uma irrigação de sangue no nosso coração, né, no nosso miocárdio, na nossa musculatura, para que esse coração continue funcionando perfeitamente. E quem é que faz, né, essa irrigação sanguínea no miocárdio, tá? É uma artéria. E o nome dessa artéria é chamada artéria coronária. A gente vai ver mais para frente a funcionalidade dela, né? Uma artéria que passa bem, principalmente em cima do nosso coração, ok? Arteríolas, né, são pequenos ramos, né, finais do sistema arterial. Então, quando a artéria sai do coração, ela sai bem grossa, bem grande, e ela vai se afinando, tá? Até formar arteríolas, tá? E essas arteríolas, ela tem válvulas. Qual é a importância dessa válvula, pessoal? É controlar o fluxo sanguíneo e, principalmente, fazer com que ele não retorne, tá? Então, a válvula, ela controla esse fluxo, fazendo com que ele não retorne, tá? E, pessoal, tem, né, forte parede muscular, né, que é para tanto fechamento como para a dilatação desse sangue, ok? E os capilares, né, ele efetua a troca de líquidos, né, de nutrientes e também, pessoal, de eletrólitos, né? Então, vai fazer a função, né, desses eletrólitos, né, de íons, através, né, do tecido com veias e artérias, né? Paredes finas, permeáveis, né, e pequenas substâncias moleculares que ele apresenta, tá? Por que tem que ser permeável, professor? Porque tem que passar, né, as excretas, o CO2 do tecido para a artéria ou para a veia, ou da veia e da artéria para os tecidos, tá? Por isso que ele precisa ser permeável. Vênulas coleta o sangue dos capilares. Professor, por que vai coletar o sangue dos capilares? Os capilares não pegou as excretas, não pegou o CO2, então você precisa pegar, tá? Essas excretas, esse CO2 e fazer, né, que acabe transportando, né? E a amostração, né, gerando, né, através da veia, que são essas excretas e o CO2, ok? E veia, pessoal, né, é depósito de sangue em função de alta, né, distensibilidade, né, que é a baixa pressão. Então, pessoal, veias e artérias, a pressão dela é bem baixa, né? E ele é um conduto, né, para o transporte do sangue dos tecidos para o coração. Então, ó, a artéria leva o sangue do coração para os tecidos. Já a veia, ela pega o sangue do tecido e leva para o coração. 60% do total do sangue está na veia, né? Que é
e tem presença de válvula. Olha aqui, ó, essas válvulas, né? Que impossibilita, turma, que o sangue retorne, né? Mulher grávida, algumas mulheres mais obesas, né? Ela tem problema, né, com essas válvulas, né? A gente tem que dormir com o pé para o alto, né? Para que esse fluxo sanguíneo acabe não retornando, ok? Quando você toma injeção, a injeção vai na veia ou na artéria? Pensa aí 2 segundinhos e me responda. Ok? Aonde é que vai, turma? Hein? Aonde é que vai a aplicação da injeção lá quando você vai tomar um soro? Na veia ou na artéria? Na veia, né? Porque tem que mandar diretamente para o coração e logo distribuir para o corpo todo, ok? Então, o transporte, né, a injeção que você toma é na veia e não na artéria. E varizes, pessoal, né? O que acontece aqui, ó? Quando ela fica elástica, né? Ela vai aumentar o seu tamanho e há problemas, né? Há problemas, né, pessoal? Aqui, ó, o normal, como você viu na imagem aqui, ó, nas válvulas, o fluxo sanguíneo. Ah, tem imagem aqui também, desculpa. Aqui, ó, você tem, né, as válvulas, que aqui, ó, né, o normal, ó, a veia normal, fazendo, né, com que esse fluxo ocorra normalmente. E quando há, né, pessoal, o aumento, né, dessa veia, né, que ela fica varicosa, né, aumenta o seu tamanho, o fluxo ele vai passar constantemente aqui. Então, ele pode acabar retornando, ó, porque não há o fechamento das válvulas. Então, ele acaba retornando, né? Então, acaba acontecendo com que a mulher tendo varize, né? Aparece aqui nas suas pernas, né? Acaba aparecendo, né? Bem grande mesmo, bem grande, porque ela está aumentando o seu tamanho, porque houve, né, problemas aqui nas suas válvulas. E o coração, pessoal, aqui, né, nosso principal órgão, né, responsável, né, por distribuição do sangue pelo nosso organismo. E como é que ele é formado? Qual é a sua morfologia, né, pessoal? Você vai ter aqui, ó, a artéria aorta, que vai distribuir o sangue para o corpo todo. Você tem a artéria, né, do tronco pulmonar, que vai levar aquele sangue pobre em oxigênio, rico em CO2, para o pulmão. E aqui, pessoal, você tem o átrio esquerdo, você tem a válvula mitral. Qual é a função da válvula mitral? Quando o sangue chega no átrio, armazenou no átrio. Aí a válvula abre, deposita onde, turma? No ventrículo. Aí o que acontece com o átrio? Agora ele tem que fechar. Por quê? O ventrículo vai bombear o sangue. Para onde ele vai bombear o sangue? Para fora do corpo. Já pensou se não tivesse a válvula? Na hora que o ventrículo impulsionasse o sangue, ele ia impulsionar em 2 direções, tanto em direção da artéria aorta como da artéria pulmonar, dependendo do lado que for do coração, né? Se for do lado esquerdo, vai mandar para a artéria aorta. Então, se ele impulsionasse o sangue ao mesmo tempo e não tivesse a válvula mitral ou a válvula tricúspide, o que iria acontecer? O sangue, em vez somente para a artéria aorta ou para a artéria do tronco pulmonar, ele também retornaria para o átrio, né? Tendo problemas no transporte, né, desse sangue. Então, há que ter esse controle, tá? Então, ó, quando os ventrículos estão abertos, as válvulas se fecham para que o sangue não passe, né, ainda para o ventrículo. Quando as válvulas abrem, o sangue é depositado no ventrículo, as válvulas se fecham e o sangue impulsiona, o ventrículo impulsiona o sangue para fora do nosso organismo, tá? E você tem aqui, ó, a válvula aórtica, né? Você tem o ventrículo esquerdo, você tem o ventrículo direito. Professor, como é que eu vou saber o lado esquerdo ou direito do coração se o senhor colocar uma imagem? O lado esquerdo, pessoal, é só você perceber, ó, ele é mais pontiagudo, tá? Como é que você sabe se eu colocar uma imagem invertida? É só você perceber, ó, qual é o lado mais pontiagudo aqui do coração, né? É só você verificar. Para onde tiver o lado mais pontiagudo é o lado esquerdo, né? Então aqui, ó, lado esquerdo, né? E para cá o lado direito, ok? E você tem o átrio direito, você tem a válvula tricúspide, né? E você tem a válvula, né, do tronco pulmonar, ok? Então você possui quantos tipos de válvulas? 4. E elas vão abrir e fechar, né, em momentos diferentes. Ela tem funções antagônicas, tá? Então elas funcionam em momentos diferentes, ok? Só apagar aqui e continuar. Apagar aqui. Ah, também esqueci, né? Você tem um nódulo sinoatrial e o nódulo, né, atrioventricular, e você tem os feixes de Is, né? Por onde há a propagação, né, dos impulsos elétricos, né, para que haja
o funcionamento, né, do coração. Por exemplo, quando a pessoa tem que utilizar o marca-passo, né, a colocação dele aqui no nosso arterial, né, para fazer com que o coração continue funcionando, né, transportando esse sangue, batendo corretamente, ok? Então, essa aqui é a morfologia, tá, do coração, ok? E aqui, ó, ainda continuando a morfologia, né, vai ter uma imagem dessa aqui numa atividade de vocês, tá, numa avaliação, ok? Você tem aqui, ó, artéria pulmonar. Qual é a função da artéria pulmonar? Levar, pessoal, o sangue, né, pobre em oxigênio para os pulmões. Pessoal, vocês têm que ficar quando tiver em exercício, por quê? Algumas questões tentam confundir, tá? Porque eu falei para vocês que a principal função da artéria qual é? Transportar o sangue arterial, rico em oxigênio e nutrientes. Qual a função da veia? Transportar o sangue venoso, pobre em oxigênio e rico em CO2. Só que, turma, no coração há uma inversão, tá? Ah, professor, por que há uma inversão? Porque ó, a artéria pulmonar ela vai transportar ó, o CO2, tá? Vai levar esse CO2 para o coração. Já a veia pulmonar, turma, o que ela vai trazer do pulmão? O oxigênio, tá? Então, fique de olho, tá? Então, aqui há a inversão, ok? Então, qual é a função da artéria? Tá? Transportar oxigênio e nutrientes. Qual a função da veia? Transportar o sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio. Só que, como eu falei para vocês, há uma inversão. No coração, a artéria, que é uma artéria pulmonar, ela leva o sangue rico em CO2. Já a veia pulmonar, ela traz o sangue do pulmão rico em oxigênio. E você tem a válvula mitral, como eu já falei aqui, ó, ela vai controlar o fluxo sanguíneo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, ok? E você tem válvulas sigmoides, né, que vão abrir e fechar, né, para transportar esse sangue para fora. E você tem aqui, ó, a válvula tricúspide, também vai controlar, né, o fluxo sanguíneo do átrio direito para o ventrículo esquerdo. E você tem a veia cava superior e tem a veia cava inferior. A veia cava inferior traz o sangue rico em CO2 das partes inferiores do seu corpo. Já a veia cava superior traz o sangue rico em CO2, desculpa, tá? Das partes superiores para o coração. E, professor, para onde é que vai o sangue aqui do lado direito, tá? Quando esse sangue, turma, rico em CO2, deixa eu mudar de cor aqui, ó. Quando chega com esse sangue rico em CO2, o que vai acontecer? Bem-te-vi. Tem alguém grávido aí? Tá. Okay? Então, aqui, ó, o bem-te-vi. Ai, meu Deus do céu. Fui falar brincadeira para vocês, tá? O sangue, turma, rico em CO2, né? Ele vai chegar aqui pelo lado direito. Chegou através das válvulas, tá? Tanto da veia cava superior como da veia cava inferior, né? Trouxe sangue rico em CO2. Vai chegar aqui no átrio direito. Do átrio direito vai passar para o ventrículo, ao armazenamento. Quando esse ventrículo encher, há o bombeamento dele para fora. Vai para onde? Através, né, da artéria pulmonar, né? Vai para o pulmão direito e vai para o pulmão esquerdo. Tá? Deixou lá, aconteceu a hematose. Aconteceu a hematose, que é a troca gasosa, né? Volta o sangue rico em oxigênio pela veia pulmonar. Esse sangue rico em oxigênio cai no átrio esquerdo. A válvula mitral, né? Ou a válvula bicúspide, ela se abre e o sangue vai ser armazenado aqui no ventrículo esquerdo. Encheu-se de sangue aqui no lado esquerdo, no ventrículo, essa válvula fecha e o sangue vai para onde agora, quando acontecer o bombeamento? Expulsado. Vai, né, para a artéria aorta e a artéria aorta irá distribuir para o nosso corpo todo. Tá? Então, é assim que funciona o coração, tá? O nosso coração, pessoal, ele é dividido, tá? Ele é em duas partes, tá? Então, é chamado de circulação dupla. Por que dupla? Porque o sangue passa duas vezes e passa de forma diferente. Não há mistura. Por isso que nós somos animais,
né, endotérmicos, animais de sangue quente, porque não há mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Diferentemente, por exemplo, com alguns répteis, com anfíbios, né, que há mistura do sangue. Tirando o crocodilo, tá, pessoal? O crocodilo não há mistura, mas os outros répteis sim. Por isso são considerados animais, né, pecilotérmicos. Eles dependem da temperatura do ambiente para se manter aquecido, porque há mistura do sangue. E nós não mistura, tá? Continuando. Movimentos cardíacos, tá, pessoal? Eu tenho dois tipos de movimento. Eu tenho a sístole e eu tenho a diástole. A sístole, pessoal, é quando acontece a contração, tá? Então, aqui, ó, o que acontece na sístole? Quando o sangue está totalmente armazenado nos dois ventrículos, tanto no ventrículo direito quanto no ventrículo esquerdo. Aconteceu a sístole. Bum! O que acontece? É quando você sente, ó. Pode pegar no seu coração agora aí. Sinta o seu coração mesmo, tá? Você sente, né? Aquele tu, tu, ó, tu, né? Tu, né? Quando ele faz o barulho, ó, que ele expulsou o sangue. E quando você não ouve o barulho, é porque ele relaxou rapidamente, encheu-se de sangue. Quando está cheio de sangue, ele precisa expulsar. Quando é que expulsa o sangue? Na sístole, na contração. Bum, expulsou o sangue. Quando há a diástole é quando há o relaxamento, ó. Tanto é que a pressão ela é menor, tá? Então, quando acontece a diástole, há o armazenamento de sangue. O seu ventrículo, ó, armazena-se de sangue. E depois acontece o quê? A sístole, o expulsamento do sangue, tá? Para fora do seu corpo. Ah, professor, então assim. Então, no momento que acontece a sístole, o que está acontecendo nos dois átrios? Os dois átrios estão se enchendo de sangue, né? Aconteceu a sístole, expulsou o sangue, mas os dois átrios estão se enchendo de sangue. Esvaziou os ventrículos, porque vai ter que acontecer a diástole. O sangue passa dos átrios para o ventrículo, ok? Encheu-se de sangue de novo, o que vai acontecer? Expulsar, tá? Então, sístole, quando expulsa o sangue, quando há a contração, e a diástole, quando há o relaxamento, né? Quando o seu coração aumenta um pouquinho lá, o seu ventrículo, o relaxamento para expulsão, ok? Então, sístole, contração, diástole, relaxamento. Aqui, ó, de novo, pessoal, o coração humano, né? A aurícula esquerda, também chamada de átrio esquerdo. Você tem a válvula bicúspide, né? Como já falei, controla, né, o fluxo sanguíneo do átrio para o ventrículo esquerdo, ok? Você tem um septo, é esse septo que separa, né? O lado esquerdo do lado direito, fazendo com que não haja mistura do sangue arterial com o sangue venoso. E do lado direito, você tem a aurícula direita, o átrio direito, e você tem a válvula tricúspide, ok? Que vai controlar o fluxo de sangue entre o átrio direito e o ventrículo esquerdo. Tendo aqui algumas observações, né? A irrigação do músculo cardíaco, né, que é a sua nutrição e oxigenação, é realizada por artérias coronárias, caso, né, obstruídas, provoca um infarto agudo, né, do miocárdio. Né, aquela dor, ai, que dói aqui, né, o cara lá. Né? Tem que fazer o processo de reanimação dele o quanto mais rápido possível, ok? A arteriosclerose, né, obstrução da artéria, em função, né, da formação de placas de gordura e tecido fibroso, né, que se formam na parede de tais vasos, fazendo com que haja, né, o envelhecimento, né, fazendo com que ele fique mais fraco a artéria, né? E a desobstrução das artérias pode ser realizada por um processo de angioplastia, né? Há uma colocação de rede para que haja a dilatação, né? E a pessoa tem que fazer uma mudança, né, radical no seu hábito alimentar. Aquela pessoa que gosta, né, no final de semana, comer aquela picanha, né, onde tem gordura, cuidado, né? Aquela gordura você viu lá que dificilmente é quebrada, né? Lá no seu intestino, lá no seu sistema digestório, né? Com a ação lá da bile, tá? Então, é quebrada em menor, só que ela vai sendo armazenada. Okay? Lembra lá do colesterol, né? O colesterol do HDL e do LDL, né? Lembre-se lá, ok? E aqui, pessoal, olha, o processo de arteriosclerose, né? A artéria saudável com fluxo sanguíneo normal. A artéria obstruída, né? Por placa de gordura. Então, o funcionamento do sangue não acontece. Aí essa pessoa, ai, professor, eu sou magro. Nem todo magro é saudável, né? Então, eu tô caminhando lá, aí do nada você cai duro lá no chão com a língua para fora, né? E só outra, ok? Então aqui, ó, a angiosplasia, né? Como ela é feita, ó, colocando-se uma rede para que haja a dilatação, né?
para que haja depois a remoção dessa placa de gordura, né? E o seu fluxo sanguíneo continue normal, ok? E a circulação humana, né, ela é dupla e completa, né? O sangue venoso, ó, proveniente de diversas partes do corpo, chega ao lado direito do coração através das veias cavas, tanto inferior quanto superior. Passa ao ventrículo direito, que envia ó, o sangue para o pulmão através das artérias pulmonares. E, pessoal, após a hematose, que é a troca gasosa, né, que ocorre a troca entre o CO2 e o oxigênio, o sangue arterial, rico em oxigênio, retorna para o coração através das veias pulmonares, tudo que eu expliquei vocês anteriormente, e chega ao átrio esquerdo, né? De onde passa para o ventrículo esquerdo, que envia o sangue para as demais partes do corpo através da sua artéria aorta, né? Que eu expliquei para vocês anteriormente, né? Então, aqui, ó, como acontece, ó, vamos ver pelo primeiro aqui, né? Primeiro, pessoal, o pulmão, né? O que vai acontecer aqui no pulmão? Vai chegar o sangue rico em oxigênio. Esse sangue rico em oxigênio vai para onde? Para a veia pulmonar. Da veia pulmonar, ele vai chegar no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele vai para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, o sangue vai ser bombeado para onde? Para a artéria aorta. A artéria aorta faz a distribuição ó, desse sangue rico em CO2. Tá? A artéria aorta ela vai distribuir sangue rico em CO2, pobre em rico em O2 e pobre em CO2, tá? Para o nosso corpo todo. Deixou, pessoal, esse sangue, o que vai acontecer agora? Vai entrar a veia, né? A veia vai exercer sua função agora. Até mudar de cor. O que acontece agora? Como já deixou os nutrientes e o oxigênio nos tecidos, né? A veia ela vai pegar essas excretas, vai pegar as excretas produzidas, né? Pelo metabolismo celular, juntamente com o oxigênio, e vai fazer o que agora? Com o CO2. Desculpa, pessoal. Total, aula gravando aí que tá me confundindo aqui, ok? Então, o que vai acontecer agora aqui? Ó? O sangue, né, que é rico, né, em CO2, né, tá? Rico em CO2 e pobre em O2, né? Fica falando CO2, O2, CO2, depois quebra a língua, né? Vai fazer o transporte dele para onde, pessoal? Para a veia cava, tá? Tanto para a veia cava superior, quanto para a veia cava inferior. Quando chegar aqui na veia cava, esse sangue, né, venoso, ele cai no átrio direito, vai cair bem aqui, ó. Átrio direito, vai cair depois no ventrículo direito, e para onde vai depois, turma? Para a artéria pulmonar. A artéria pulmonar leva esse sangue rico em CO2 para onde? Lá para o pulmão, para acontecer a hematose, a troca gasosa, ok? Então, esse é o funcionamento, né, do nosso coração, é assim que ele funciona. Ele precisa deixar o sangue rico em oxigênio nos tecidos, né, para que haja a chegada na célula, e a nossa veia, pessoal, é tirar, né, as substâncias produzidas pelo metabolismo celular, juntamente com o CO2, e fazer com que vá para o coração e esse CO2 seja eliminado, né, do nosso corpo. Ok? Eu vou parar aqui, tá, pessoal? Próxima aula a gente continua, ok? A aula vai ser pelo Zoom, para não ficar tão extenso e tão cansativo, né? Que já teve um vídeo lá de 35 minutos, para não ficar tão cansativo também para vocês, tá? Próxima aula a gente finaliza, já vai acabar aqui, faltam poucos slides, ok? Aí a gente dá continuidade, né, ao nosso assunto, beleza? Se tiverem dúvida, mandem mensagem lá no privado do WhatsApp, beleza? Tchau, turma. Vocês nem chamaram, né, para jogar o Rocket League lá onde eu entrei, tá? Até